Hi everyone, how are you today? Are you fine? Are you okay? I hope so. We are going to start our English class number 6, lesson number 6, and it's a very easy, it's an easy subject that we are going to learn here. Bom, vamos iniciar aqui a nossa aula de número 6, e esse assunto, na verdade, é uma espécie de revisão e complemento daquilo que a gente tem visto, ok? A gente tem visto passado simples e passado contínuo. Desde a primeira avaliação, nós temos visto passado simples. Na segunda, agora, estamos vendo passado contínuo junto com o passado simples. E é importante você saber, no passado simples, o uso dos irregular verbs, dos verbos irregulares. Tem até essa que eu peguei, acho que foi de um outro vídeo, não sei, eu pesquisei na internet figuras, né, apareceu isso aqui, eu vi que essa figura, na verdade, era de um vídeo. Parece que era de um vídeo. E tem vários exemplos no YouTube, mas aqui tem uma frase, tem aqui um site, que está aqui embaixo, não sei se dá para você ver, que é o woodwardenglish.com. É um site www.woodwardenglish.com, tá? Que é de onde vem essa figura aí, essa imagem para que, né, com umas dicas assim, passado simples em inglês, 101 verbos irregulares, olha só, e olha que eles não são maioria em inglês, tá? São poucos verbos, com exemplos de sentenças, tá? E aqui tem alguns verbos no passado simples, são verbos irregulares. O que são verbos irregulares? É o que a gente vai ver agora, tá? Esses verbos nós vamos ver os verbos irregulares no passado simples, que é importante, óbvio, que nós estamos vendo. É o seguinte, não são a maioria dos verbos em inglês, mas eles assumem, né, são importantes porque eles são diferentes quando é que você fala eles no passado e também no particípio. O particípio não lhe interessa agora, mas você vai aprender isso no nono ano, tá? Mas é importante você já memorizar um pouco disso agora. Os verbos irregulares, eles não têm aquela terminação ed, tá? Ou ied no final. Por exemplo, love vai ficar loved, né? Dance vai ficar danced, travel, traveled. Né? Então você tem uma diferença aí digamos assim, não tem diferença, na verdade, quase que a única diferença é a terminação, mas essa terminação ela é fixa, né, no passado. Então, por exemplo, travel, que é viajar, vai ficar traveled, que é viajou, tá? Mas, por exemplo, aqui os verbos que nós vamos ver, eles assumem uma outra forma ou uma outra terminação no passado, sem ser ed ou ied. Então, é por isso que eles são chamados de irregulares. Né? Então, vamos relembrar aqui, complementar. Tá? Isso aqui são alguns dos principais verbos irregulares no passado. Como é que eles ficam no passado? Você tem aqui o no presente e como é que eles ficam no passado. Por exemplo, você tem drive, que é dirigir, no passado vai ser drove. Eat vai ser ate. Eu acho que alguns desses verbos a gente já até viu numa aula anterior, não foi? Read vai ficar read, tá bom? Read, a diferença, a escrita é a mesma, só que a pronúncia é diferente. Se não me engano, read eu dei o exemplo na aula passada. Não me lembro se foi para vocês ou se foi para o nono ano, porque o nono ano está vendo um assunto parecido, tá, com o passado simples, mas ao mesmo tempo também é diferente. Você tem sleep, que é dormir, vai ficar slept. See, que é enxergar. É interessante que see, que é enxergar, é um verbo irregular, mas se você utilizar a expressão look, né, que é bem semelhante, que dá a ideia de observar, de olhar com atenção, look, no passado vai ficar looked, é um verbo regular, né, vai terminar com ed, olhou, observou, looked. Né? See, que é ver, né, enxergar alguma coisa, olhar para alguma coisa, é um verbo irregular, no passado fica saw. Tá? Speak, que é falar, outra coisa que é interessante, porque o speak, quando a gente fala speak, no inglês fica, se a gente fala speak, perdão, em inglês é tipo falar, né? Falar alguma coisa, discursar alguma coisa, né? Agora, quando você fala talk é conversar, é dialogar, interagir, né? I'm talking to you, estou conversando com você, estou falando, esperando que você também me responda. Agora, quando a gente fala speak, é a pessoa que está discursando mesmo, está falando, assim, normal, né? E é um verbo irregular. Se fosse talk, seria um verbo regular,
mas o speak é um verbo irregular. Speak English, do you speak English? Você fala inglês? Né? Ou então, we are talking in English, nós estamos conversando em inglês. É interessante essa distinção aí. Drink é beber, no passado é drank. Drank. Tá? Tem outros verbos aí que também eu não coloquei, mas por exemplo, não, tem aqui o ride que fica wrote, né? Mas assim, são dos principais verbos irregulares. Tem outros, né? Se a gente voltar aqui tem o find, que é encontrar, né? A pessoa colocou aqui found, que é o passado, encontrou. Shake, que é tipo chacoalhar, né? Você tem aqui milkshake. Milkshake seria o leite batido, né? Você mistura o leite com outras coisas e bate, né? E dá aquela milkshake, seria isso. Na forma bruta, né? Na tradução bruta. E aí no passado fica shook, né? Shook, que é o mexido. Right, vai ficar wrote, que eu coloquei aqui já. Bom, e aí aqui nós temos alguns exemplos, tá? Por exemplo, I spoke to them in English and French. Eu falei com eles, né? Podia ser I talked, mas eu coloquei spoke para dar o exemplo. I spoke to them in English and French. Eu falei a eles, né? Falei com eles em inglês e francês, tá? I spoke é o passado de speak, falar. Os verbos, eles são importantes para você memorizar. Você tem que memorizar os verbos adequadamente. She drank, o passado de drink, acho que eu coloquei aqui, coloquei drank. She drank soda and water last night. Ela bebeu refrigerante, soda seria o refrigerante, tá? And water, ou water, né? Se for britânico, se você falar o inglês britânico, até fiz uma brincadeira disso no Facebook, né? Por causa que você tem no inglês britânico, eles falam o número 20, né? Aquela coisa, aquele T bem, né? 20, bem, até para nós é até mais fácil de falar, enquanto que o americano fala 20, né? O water, né? O inglês britânico é water, o T é bem mais, né? Enquanto que o inglês americano é um som quase que de R, né? Praticamente de R, water, né? De tão distinto que é. Mas é bom você aprender ambas as pronúncias, né? Quando eu fiz eu tive 2 cursos basicamente de inglês, né? Logo no início, antes de fazer a faculdade, e também fiz testes, né? Em outras escolas eu me lembro de um teste que eu fiz a professora falando dessa diferença, né? Mas eu aprendi o inglês britânico e o americano, né? Num dos cursos, no curso que eu fiz completo mesmo, antes de fazer a faculdade de letras, que foi aprendendo inglês americano e britânico. Tem algumas diferenças bem interessantes aí. Aí você pode falar water ou water, tá? Aí, dependendo aí qual é que fica melhor para você. They drove a lot last week. They drove a lot last week. Eles dirigiram muito semana passada. É interessante isso aqui, tá? Last night, last week são expressões que são utilizadas no passado, né? Noite passada, semana passada, tá? Last night, last week. Essas terminações são importantes aqui. Eles dirigiram muito, né, na semana passada. Então, drove aí é o passado de drive. E essa aqui, we slept all night. Nós dormimos a noite inteira. Repara que aqui não tem verbo to be, é um verbo irregular no passado simples sem o to be. Mas como é que fica na forma interrogativa, na forma negativa? Bom, na forma interrogativa você acrescenta o did na frente, assim como se fosse com verbo regular, e o verbo volta ao normal. Tá? Então, por exemplo, aqui está I spoke to them in English and French. Se eu colocasse na interrogativa, ficaria Did I speak to them in French and in English and French? Então, repara que Did I speak to them in English and French? Então, você vê que é uma diferençazinha. Bom, mas nada grave, nada... Isso aqui a gente vai ver também um pouco mais na próxima aula, só para relembrar também, mas a gente já está fazendo um complemento, tá? Essa aula já foi mais um complemento adicional para aquilo que você tem visto, porque o assunto desse bimestre é passado simples, passado contínuo.
E também vai ter algumas atividades online, trabalhos online, tá? Que você possa prestar bastante atenção, tá bom? Forte abraço. Thanks, and see you later, alligator. Tá? Bye, bye.